Sejam bem-vindos ao podcast do professor Wagner Pires. Aqui ele te ensina a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e a dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E por falar em seca, o tema de hoje é como preparar a sua pastagem na época de seca. Professor Wagner Pires, seja muito bem-vindo ao seu próprio podcast. Olá, Lilian. Bora lá, vamos bater um papo com esse povo aí para despertar eles para os problemas que com certeza virão, que é a seca. Que não são poucos problemas, não. São muitos, mas com as técnicas certas, você consegue driblar todos eles. Professor, qual que é a importância de preparar a pastagem para a época da seca? Bom, se o pecuarista não quiser perder dinheiro e deixar o seu gado emagrecer aquilo que ele ganhou, e ele está tão contente na época das águas, ele tem que preparar, tem que mudar o conceito, tem que respeitar a planta, para que ela consiga lhe entregar uma produção satisfatória de massa verde. Agora, o chamado boi sanfona, essa expressão, ela existe justamente por causa da época das secas e das águas, professor? Sim, é uma expressão bastante popular, Lilian, onde o gado ele ganha o peso na época da chuva, quando entra na época da seca, ele passa para o negativo, ele começa a emagrecer. Então, ele engorda e emagrece, parecendo uma sanfona. Entendi. Agora, quais são os principais desafios de manejo de pastagem na época da seca? Bom, Lília, eu sempre costumo fazer uma correlação da gramínea com uma cacimba. A cacimba, Lília, é uma forma bastante regional do nordestino que ele tinha, hoje já não mais, mas ele tinha de extrair água. Eu era moleque, quando eu ia visitar a região do meu pai, lá na Paraíba, e o meu tio fazendo cacimba. E a cacimba que ele fazia era uma cacimba funda. Por quê? Porque o lençol, a área úmida da terra, estava muito embaixo. Então não adiantava ter uma cacimba rasa, precisava ter uma cacimba funda. E à medida que ele entrava no período de seca, ele às vezes tinha necessidade de aprofundar mais ainda aquela cacimba, para ter qualidade de água. Da mesma forma, Lília, eu considero a planta. A planta, ela tem, muitas vezes, uma raiz em torno de 50 centímetros, 80. E a água, a umidade, não vamos nem falar em água, a umidade do solo está bem mais abaixo do que isso. Então, o que acontece? A planta necessita ter um sistema radicular mais profundo, para que ela consiga ter acesso a essa umidade e levar para todo o restante da planta a água necessária. E aí vem a pergunta: como fazer raízes? Através de nutrição e fertilidade do solo. Através de produtos, elementos que estimulam o desenvolvimento radicular da planta, que seria o cálcio, o fósforo e o nitrogênio. Se o pecuarista colocar isso na cachola e ele fornecer adequadamente esses 3 nutrientes para a planta vai lhe entregar raiz. É curto e grosso, é simples. Só que o engraçado é que a gente às vezes conversa com pecuaristas e eles acham que é normal isso. Ah, o boi sanfona é normal, como se na seca ele já esperasse que não tivesse, que não terá comida, ou melhor,
para o boi dele que tudo bem e que tem que aceitar. E, na verdade, o boi sanfona só existe justamente porque ele não sabe manejar a planta. É isso, professor? É. Lilian, infelizmente, o pecuarista, ele é extremamente preso a determinados conceitos. Ele acha que aquilo funciona e aquilo é verdade. A necessidade de mudança do pecuarista está se tornando tão drástica que eu não sei como será a pecuária a partir daqui a 15 anos, mais ou menos. Outro dia eu vi um outro pecuarista comentando que antigamente nós precisávamos, para poder ajudar na gestão da fazenda, de um engenheiro agrônomo, ou de um veterinário, um zootecnista, agora a gente precisa de um economista e precisa de um administrador. Eu concordo com essa afirmação, mas eu concordo em parte, porque se não tiver ali o engenheiro agrônomo para ensinar o manejo correto da planta, não vai ter comida para o boi, que é o principal, não é mesmo, professor? O que acontece? O produtor, ele tem as suas limitações. O vaqueiro, o capataz, o gerente da fazenda, tem outras mais. E todo mundo tem a sua resistência. Então, é fundamental que a pessoa comece a mudar, comece a encarar a necessidade de agir de forma diferente na fazenda, respeitar essas mudanças, respeitar como é que se diz? Respeitar as condições climáticas e a pessoa precisa ter atitude, precisa começar a fazer as coisas, precisa entender e implementar essas mudanças. E essas mudanças, elas têm que ser rápidas, Lívia. Por quê? Porque é o que eu falei, a necessidade climática, a necessidade econômica do mundo, as exigências por parte da comunidade europeia, a gente está vendo aí grandes problemas acontecendo. Então, o pecuarista ele tem que se antecipar, ele tem que acelerar esse processo de mudança para ele poder sobreviver aos impactos que virão. Agora, professor, quando não cuida da fertilidade do solo, da nutrição, para ter lá a raiz, para ter o capim, para ter comida para o boi na época da seca, qual que costuma ser geralmente o plano B do pecuarista nessas situações? Ele parte para a ração? Ele pode partir para a ração, ele pode partir para vender gado. Muitas vezes, Lília, ele é obrigado a vender, porque o mercado sabe que o produtor entrou na seca, ele não tem pasto, porque ele não se prepara para aquilo. Então, o que acontece? Acontece que começa a ter uma oferta maior do que o normal. Quando a gente tem oferta maior do que o normal, Lília, você sabe muito bem disso. O preço cai. O preço cai. Então, o que acontece? Aí vem os urubus, as pessoas que vivem de oportunidade. Eu não condeno eles, porque eles fizeram a lição de casa, eles se prepararam, eles estruturaram a fazenda, eles investiram no negócio deles. É a hora deles ganharem. E aí, eles estão pagando aquilo que o mercado está cobrando. E muitas vezes, essa pessoa acaba pisando no pescoço, na cabeça do pecuarista. Por quê? Porque ele vai na fazenda do pecuarista e vê o gado morrendo de sede. Eu vi isso, Lívia, o ano de 2016, 2018, eu já não me recordo mais o ano que foi, uma seca terrível que ocorreu no Nordeste. Terrível. Tinha pecuarista que ia, e ele ia com dinheiro na mala, no carro,
E ele chegava lá para o pecuarista, o que você quer? Você quer que o teu gado morra daqui a uma semana e você perde tudo, ou você quer me entregar por isso aqui? E o sujeito entregava um gado bom, um gado de qualidade, um gado que ele levou anos para fazer. Por quê? Falta de preparação dele. Então, o pecuarista precisa tomar atitude. O pecuarista precisa fazer, senão ele não vai sobreviver. Olha só, gente, só uma pausa aqui. Olha que judiação, né? Chegou o outro lá, e é como o professor falou, não é oportunista. Ele está preparado para o mercado, com lá um tanto de dinheiro e falou: o que você quer? Seu boi vai morrer. Você quer esse tanto de dinheiro ou você quer perder tudo? E aí perdeu trabalho de anos e anos. E aí, geralmente, às vezes você está na outra ponta reclamando. Ah, porque a arroba do boi, porque o mercado, que é injusto. Não, é você que faz o mercado. Se você não se prepara, você vai ficar do lado de quem fica perdendo. De que lado você quer estar? Do lado de quem compra ou do lado de quem vende no desespero na época da seca? É disso que a gente está tratando. É de você se preparar. E, professor, me diz uma coisa. O manejo inadequado, quais são as consequências para a saúde da pastagem? Porque para a saúde do boi a gente já sabe, né? Bom, o manejo inadequado, o que acontece? O que é o manejo inadequado? O manejo inadequado é, durante o período das chuvas, o pecuarista não maneja corretamente o pasto e deixa o gado dele rapar o pasto. O gado dele rapando o pasto, o capim vai perder o time, vai perder o momento de rebrota. Não vai conseguir rebrotar. E aí, aquele capim que voltaria em 30 dias, ele vai levar 90 dias para voltar. E isso, associado a uma baixa fertilidade do solo, ele vai chegar e vai se aproximar do final das águas e início da seca. E aí, o que vai acontecer? Justamente naquele momento, a planta necessita de tecido de reserva. E o que é tecido de reserva? São os nutrientes que vão alimentá-la durante a época da seca. Aí o que acontece? Ele não vai ter uma rebrota, o capim vai entrar numa condição miserável de sofrimento. E ele vai secar rapidamente. E o pecuarista começa a ficar sem jogo de cintura, sem teor de proteína, sem qualidade. E aí começa a comprar ração, aí compra suplementação para o gado, compra silagem, compra cana e vai embora todo o dinheiro dele. Gasta um dinheirão que não precisaria gastar, né, professor? Sim, é isso mesmo. Olha, Lília, o dinheiro quem vende silagem não vende barato. Por quê? Porque ele vive disso. Ele faz a silagem, ele planta a silagem, faz a silagem, e o pior, o frete, muitas vezes, fica mais caro do que a própria silagem. E a pessoa trazendo carretas e mais carretas e mais carretas para a fazenda de regiões distantes. Então, tudo isso é falta de planejamento, falta de organização. O sujeito comprando cana picada, cana cortada, trazendo para a fazenda. A cana vai perdendo qualidade no decorrer da viagem. Chega lá na fazenda, não tem como estocar aquilo com o consumo. A cana vai perdendo nos próximos dias, ela vai perdendo no decorrer dos dias, ela vai perdendo a qualidade, o teor dela, a umidade dela, vai secando. Então, tudo isso são perdas por falta de planejamento de seca. Agora, o pecuarista ele começa a se planejar para a seca já na época das águas, correto, professor? Correto, Lívia. Por exemplo, e na época da seca, o que ele tem que fazer para manejar? Na época da seca, ele planeja as águas. Agora, na época da seca, Lívia, o que ele tem que fazer? Ele tem que adequar a carga do animal. E essa adequação não pode demorar, ela tem que ser rápida.
Por quê? Porque a pastagem dele começa a fazer isso. A pastagem dele começa a perder proteína, perder teor, perder qualidade. E aí o gado, a pastagem não aguenta aquele volume de gado. Aí o que acontece? Ele tem que vender. Isso é natural, Lília. Qual que é o problema? Imagina você que uma região normal do Brasil, você tem 5 meses de seca. Ora, 5 meses, Lília, é muito longo, é puxado. Agora imagina se eu chegar para você e falar assim, não, você não vai ter 5 meses, você vai ter só 3. Eu ponho você na zona de conforto, Lília. Eu ponho o pecuarista na zona de conforto, porque 3 meses é muito melhor do que 5. E aí o que acontece? Ele vai passar 3 meses, às vezes vai passar 2 meses e meio, aí é mais fácil dele tratar desse gado. A silagem que ele vai fazer, ele vai usar a silagem somente em 3 meses. Mas como que ele consegue fazer isso? Ele consegue aprofundando mais a raiz do capim, fazendo a planta ter tecido de reserva na entrada da seca. Dessa forma, a pastagem não vai secar na mesma intensidade que ela secaria. A pastagem não vai perder proteína na mesma intensidade que ela perderia. E aí ela vai perdendo isso lentamente, gradativamente. Eu costumo dizer que a pastagem vai entrar no período de seca num verdulengo, ela meio verde. Ela ainda está rebrotando, está dando rebrota, está dando crescimento. Isso é preparar a pastagem. Então, você dando uma condição melhor para a sua pastagem, você pode vender o gado ou deixar a sua silagem para usar mais na frente, à medida que avançou mais no período de seca. Você não vai ter aquele efeito sanfona. Agora, é inevitável acontecer o quê? Na época das águas, o capim produz 70% do volume de massa do ano. Na época da seca, ele produz 30%. Agora, esses 30%, Lília, se eles se distribuírem em 3 meses, a situação do pecuarista é muito mais confortável, muito melhor. E ele fica mais equilibrado, ele fica mais fortalecido, o gado dele ganha mais peso, ele tem um resultado melhor. Agora, professor, esses 30% de massa na seca só acontece também se tiver um manejo adequado, né? Sim, não há dúvida, Lili. Ele tem que ter um bom manejo nas águas para a pastagem entregar a ele esses 30%. Tem muito pecuarista que fala para mim assim, professor, a minha pastagem não produz nada. Por quê? Porque ele é o famoso rapador de pasto. Ele deixa o gado rapar. Você vai na fazenda dele, os pastos dele, na época da chuva, na época das águas, o pasto dele está rapadinho. Então, o que acontece? Esse pasto, Lília, ele passa todo o período da chuva na miséria. Não tem raiz, não tem rebrota, não tem tecido de reserva e não tem folha para fazer fotossíntese. Então, a planta ela vai engatinhando. Aí entra no período de seca e entra sofrendo. Eu vou fazer um comentário aqui, vou falar, pecuarista, não fica bravo comigo não, tá? Mas é que realmente eu gostaria de entender. O que passa pela cabeça de achar que vai rapar o pasto e que vai nascer de novo se não der nutriente para o solo, se não tiver a fertilidade adequada, porque a planta não vai nascer do nada, gente. Eu não consigo entender, professor. Lília, a coisa que mais me deixa aborrecido, quando eu escuto um comentário de uma pessoa assim, eu tenho que colocar o capim que a minha terra aguenta. Isso é errado. Por quê? Porque nós temos que almejar melhorar cada vez mais a qualidade do solo.
nós temos que almejar ter na fazenda as melhores gramíneas, as gramíneas de melhor qualidade. Ah, mas eu não consigo. Vamos trabalhar 10% da sua fazenda. Vamos arrumar o solo em 10% da fazenda. Vamos fazer 10% de qualidade. Sabe o que significa 10%, Lília? Você já vai conseguir entregar para a sua pastagem, para a sua fazenda, uma qualidade nesses 10% muito maior. E de 10 você você já consegue acudir 20% do rebanho. Então, o ideal é você ter 30% pelo menos das pastagens trabalhadas de forma diferente, trabalhadas com mais consciência, respeito, melhorando cada vez mais o nível de fertilidade. E aí é onde eu bato nas minhas palestras, nos meus cursos. Por quê? É você eliminar as plantas daninhas, é você manejar corretamente a pastagem nessa área, e para você fazer isso, você precisa dividir, e é você melhorar a fertilidade do solo. Então, é um trabalho contínuo que você vai construindo aos poucos e vai ter um melhor resultado. Ô, gente, bora lá começar a seguir o professor Wagner Pires para pegar todo esse conhecimento dele, que é um legado que ele está deixando aqui para a gente, tá? Então, já deixa o seu joinha aí, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é bom e vai espalhar para mais pessoas, porque mais pessoas precisam desse conhecimento. Compartilha esse conteúdo, e se você não é inscrito, já se inscreva e clica aí no sininho também para receber notificações de vídeos novos. Olha só, eu sou jornalista do agro, eu não sou agricultora, não sou também pecuarista, mas todo pecuarista, como o professor bem fala, é um agricultor. Você tem que manejar o solo adequadamente. E eu que não sou nada disso, eu sei que se eu tiver uma plantinha, se eu não nutrir o solo, se eu não adubar o solo, se eu não der a fertilidade correta, a nutrição, a planta vai morrer. Então, isso é o básico do básico do básico. O professor fala que bate nas palestras dele, mas isso é o básico do básico do básico, tá? A gente está aqui dando um puxão de orelha porque a gente quer uma pecuária cada vez mais próspera, cada vez mais sustentável. O que é sustentável? Que fique aí para os seus filhos, para os seus netos, né? Que você não tenha que sair vendendo gado e nem fazenda porque perdeu o sol. Agora, professor, fala aí para a gente, de que forma o manejo na seca contribui, que nem eu estava dizendo agora, para a sustentabilidade, rentabilidade da fazenda a longo prazo? Ora, Lília, veja bem, a fazenda, ela necessita de ter uma produção, um mínimo de arrobas por hectare ano. Quando você tem uma boa pastagem, você consegue ter essa produção de arroba e até mais do que isso. Outra coisa, a vida útil da pastagem vai aumentar, Lília. A vida útil de uma pastagem aqui no Brasil é, em média, 5 anos. 5 anos. Eu tenho fazenda que todo ano ela reforma 20% de gramínea. Por quê? Porque o dono não aduba, não quer adubar. E a fertilidade daquela fazenda já chegou no osso. Tá? Então, o que acontece? Ele tem consciência que o pasto dele, que ele forma, daqui 5 anos, ele se acaba. E aí, o que acontece? Você pega o custo de formação, que não é barato, Lília, não é barato, principalmente em óleo diesel, principalmente em hora máquina, né? E aí você pega esse custo e você divide esse custo por 5 anos. Só que tem muito pecuarista que ele não faz a conta certinha como deve ser. Ele só faz a conta de passar uma grade, mais ou menos,
e jogar semente no pasto. E boa. Só que ele tem que fazer conta do tempo que a pastagem dele fica desde o momento que ela se acabou até o momento que vai estar novamente disponível para o gado. Ele tem que fazer conta que muitas vezes ele é obrigado a arrendar pasto de outras fazendas para colocar o gado dele. Ele tem que fazer conta que ele pode ter, na história de 10 anos, ele pode ter naquela formação daquele ano uma porcaria de clima que não deixa ele formar. Ele joga dinheiro fora com semente, ele joga dinheiro fora com preparo do solo, e as pastagens que ele forma ficam uma porcaria. Então isso entra no custo dele também. Se ele fizer essa conta, Lília, ele está perdendo dinheiro. Perdendo. Tá? Agora, imagina esse mesmo pecuarista formar um pasto e esse pasto durar 30 anos. Ô, Wagner, isso é possível? Isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque gramínea, ela é perene. Perene significa vida longa. Você pode ter uma pastagem com 30 ou até mais. Isso vai, é claro, determinar que você tenha que fazer uma reposição dos nutrientes. E aí, a gente começa a ganhar dinheiro, porque você vai dividir o custo dessa formação da sua pastagem, que vai ficar um pouco mais elevado, e só que você vai dividir isso por 30 e não por 5. Desculpa interromper, professor, 30 anos, 30 anos, 3 décadas é tempo, hein? 3 décadas, Lília, 3 décadas. Basta o pecuarista começar a fazer continha. Olha só, tem uma coisa que tem me preocupado muito, professor, porque a internet, ela democratizou a informação. Então, por exemplo, você, que tem quase 40 anos aí de prática no campo, não só no Brasil, na América Latina, tem conhecimento, inclusive até dá aula também, quando tem tempo, né, porque roda o Brasil inteiro, em MBA, universidade, mas a questão é que a internet também possibilita que pessoas sem a formação adequada, sem o conhecimento adequado, também fiquem ensinando do jeito errado. E eu estou bastante preocupada porque eu tenho visto aí alguns gurus aí da área de pastagem dizendo para não fazer análise de solo, dizendo que é bobagem adubar. Professor, o quão isso pode ser negativo na vida do pecuarista a médio e longo prazo? Esse tipo de dica de, não tem que fazer a análise de solo, não tem que adubar. Olha, Lili, esse é muito perigoso. Por quê? Porque isso conduz o pecuarista para a beira do precipício. E aí, o que acontece? É a mesma coisa que você entrar num atoleiro com carro sem tração. Você vai entrando, achando que você vai passar por aqui, vai conseguir atravessar. E aí, chega lá na frente, o teu carro assenta no meio do lamaçal, no meio do barro, e aí o seu carro não sai mais. Aí tem que ser puxado. Então, é muito, muito preocupante isso. Por quê? Porque esse tipo de pessoa está levando o pecuarista para uma zona perigosa. E ele pode não conseguir sair mais. Ele pode mergulhar num momento difícil e não conseguir sair. Pessoas que fazem isso, ele faz para deixar o pecuarista mais vulnerável e o pecuarista vai ficar dependente dele para poder sair. Só que isso é um engano. Por quê? Porque o pecuarista vai se fragilizando cada vez mais e lá na frente o pecuarista também não vai conseguir pagá-lo mais. Vai ter que vender. Tem que tomar muito cuidado, sabe? De pessoas que ficam aí vendendo facilidades para depois oferecer dificuldade lá na frente. A velha história de que o barato sai muito caro. Não existe mágica. O que existe é o manejo correto.
Professor, você já deu aqui várias orientações, mas de uma maneira bem resumida, quais são as práticas recomendadas para preparar a pastagem para a estação da seca? Bom, manejar a pastagem corretamente nas águas, dividir pastagem, eliminar plantas daninhas, que as plantas daninhas disputam a água e os nutrientes com a gramínea, começar a melhorar pelo menos 10% da fazenda, e você, é claro, você vai trabalhar com nutrição de plantas, ou seja, você prepara, você aplica um produto à base de fósforo, de cálcio, de nitrogênio, de aminoácidos, de ácido fúlvico, de auxina, citocinina, tá? E esses produtos fazem o quê? Eles estimulam o desenvolvimento da planta. Normalmente, esses produtos são aplicados via foliar. Não são caros, mas também não é adubação. É nutrição de plantas. Somente para você ter uma qualidade temporária naquele ano. Depois ele perde o seu efeito. E aí você vai ter um resultado melhor, começa a equilibrar a sua fazenda e vai ganhando. Quando chegar no final das águas, você vai ser contemplado com um resultado melhor da tua pastagem com as primeiras chuvas. Quando baterem as primeiras chuvas, já no início das chuvas, o teu pasto vai explodir, teu pasto vai sair rapidamente e novamente a sua fazenda vai se equilibrar. Se você fizer isso, você consegue ter um melhor resultado de pastagem, você consegue vender seu gado melhor, com peso melhor e numa faixa de lucratividade melhor. Então, esse é o caminho para você sobreviver na atividade. Você também já pincelou, mas é muito importante a gente dar uma repassada rápida. Como manejar o gado para reduzir o estresse sobre a pastagem na época de seca? Olha, o manejo é, quanto menos o gado tiver que caminhar para ir beber água, melhor. Às vezes, Lília, eu me deparo com fazendas que o dono da fazenda abre as cercas, abre as porteiras e o gado fica andando quilômetros para beber, encontrar água em algum açude, em alguma cacimba. E aí, esse caminhar, o gado consome energia, queima energia. Então, esse é o boi sanfona. O boi não tem o que comer e o boi não tem o que beber. Então, isso o animal perde tremendamente. Água também é alimento. Água também, a falta de água leva a tremendos prejuízos na cria de gado, criando bezerro, aumentando o aborto e assim por diante. E quais são as orientações de recuperação de pastagem após o período de seca? Após o período de seca, você tem que ter uma rápida emersão do capim. O teu capim tem que explotar, tem que explodir rapidamente, para que você não sofra. Esse final de seca, início das chuvas, é o período mais crítico da fazenda. Por quê? Porque a fazenda toda está baixa, o pecuarista sem gado, e aí o capinzinho começa a sair e o gado já vem em cima comendo. O que acontece? O capim não consegue sair, o capim sofre. O que você deve fazer? Você deve ter uma área de refúgio, uma área que a gente fala que é um pasto pulmão. O que é um pasto pulmão? É um pasto que você vai ofertar para o gado uma quantidade, ele está preparado para uma alta lotação naquele momento. Mesmo porque esse pasto depois vai ficar vedado e vai se recuperar, tá? E vai deixar os demais pastos da fazenda levantarem naturalmente. A hora que você já começar a ter pastagem,
você faz um rodízio do gado rápido, só o gado comendo ponta de capim e tira e leva para o outro, tira e leva para o outro. E dessa forma, o capim vai levantando e vai saindo. Para ajudar, você pode fazer um nitrogênio e aí acelera mais ainda esse processo e a fazenda entra no equilíbrio. Professor, nessa abordagem nossa de hoje sobre como manejar a pastagem em época de seca, tem algum ponto que a gente não tenha abordado aqui no podcast ou alguma mensagem final que você queira deixar? Tem. Pecuarista, para de jogar dinheiro fora. Para de arrumar desculpa, que é o clima culpado. A seca acontece todos os anos. Ela é previsível. E outra coisa, comece a marcar chuva, para você não se esquecer disso. Você vai saber certinho quando começa a chuva, quando começa a seca. Então, você tem que ter consciência e não se esquecer que a seca virá e você vai ser penalizado se você não se preparar. Professor, muito obrigada pela sua participação no seu próprio podcast. Na verdade, muito obrigada pela honra de poder, a seu lado, difundir tanta informação, tanto conhecimento útil para que o pecuarista pare de perder dinheiro e seja cada vez mais produtivo, próspero e sustentável. A gente fica por aqui e até o próximo podcast do professor Wagner Pires. Tchau, professor. Grande abraço, Lilian, um grande abraço a todos e a gente deseja imensamente que alguma coisa tenha entrado na cabeça. Olha que você bateu forte ali, aquela hora doeu até em mim, viu? Para entrar na cachola, gente. Tchau. Tchau.